Olá, internautas da Voz da América. Boa tarde ou boa noite neste primeiro dia de março, é verdade. Este é o Washington Fora de Horas desta sexta-feira, 1 de março. Estamos a transmitir, claro está, a partir de Washington e estamos em direto a partir do Estúdio 2 da Voz da América. Pode assistir ao programa pelo nosso site, pode ir ao Facebook ou YouTube. A morada é Voa Português. Convosco vou estar eu, João Santa Rita. Na produção e realização está o Jaime Faria. E vamos já começar com as principais notícias a esta hora. Uma notícia triste que chega da Tanzânia. Morreu o antigo presidente, pai da democracia, Ali Hassan Mwinyi. Em Angola, uma juíza decreta prisão preventiva para a ativista que denunciou alegado envolvimento de polícias e militares no narcotráfico. E em Moçambique, financiadores do projeto da Total Energy poderão injetar mais dinheiro para a retomada dos trabalhos. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O ex-presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi, considerado o pai da democracia, morreu na noite de quinta-feira em Dar es Salaam. Tinha 98 anos de idade. A presidenta Samia Suluhu Hassan anunciou o que disse ser com tristeza o anúncio da sua morte, acrescentando que o antigo chefe de Estado estava a ser tratado a um cancro do pulmão. Mwinyi foi hospitalizado em Londres em novembro de 2023, antes de regressar a Dar es Salaam para continuar o seu tratamento. Suluhu Hassan anunciou que o país vai respeitar 7 dias de luto com as bandeiras nacionais a meio mastro. Ali Mwinyi assumiu o poder em 1985, quando foi escolhido pelo considerado herói da independência Julius Nyerere Mwalimu. Ele herdou um país com uma profunda crise económica após anos de experiências socialistas que não deram resultado, falhadas. Mwinyi decidiu romper com a política socialista de Nyerere, liberalizar a economia, abriu o país às importações e levantou as restrições à criação de empresas privadas, o que lhe valeu o apelido de Mzee Ruksa, o senhor permissão, em Swahili. E de Tanzânia vamos um pouco mais para baixo, para um país que faz fronteira com Moçambique, com Tanzânia, que é Moçambique. Os criadores do projeto de gás natural liquefeito de Moçambique, da Total Energy, analisam investir mais milhares de milhões de dólares na empresa que pretende retomar os trabalhos em Cabo Delgado, depois de 3 anos de suspensão devido aos ataques dos rebeldes islâmicos. A instalação onshore, concebida para exportar as principais descobertas de gás deste país, atraiu o maior financiamento do projeto alguma vez visto no continente. Mas os ataques dos rebeldes na província em 2017 levaram a Total Energy a retirar o seu pessoal e a declarar, portanto, força maior para suspender o trabalho. O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, que comprometeu a maior parte dos 4.700 milhões de dólares em financiamentos, e outros credores, que compreendem um total de cerca de 15 mil milhões de dólares em dívidas, estão a realizar avaliações sobre a reativação do financiamento, revelou a agência de notícias Bloomberg nesta sexta-feira. O CEO da Total Energy, Patrick Pouyanné, afirmou em fevereiro que a empresa fez progressos com fornecedores e empreiteiros para conseguir o reinício no meio do ano, depois de ter prometido que a empresa retomaria as obras no final de 2023. O Exim continua a trabalhar com os seus parceiros financeiros e mutuários para realizar a devida diligência para o projeto Moçambique LNG, em conexão com os projetos propostos a reiniciar as alterações aos documentos financeiros, disse o Exim Bank dos Estados Unidos à Bloomberg. A avaliação sobre a possibilidade de retomar o financiamento coincide com a decisão da administração Biden em janeiro de suspender a aprovação de novas licenças de exportação de gás natural liquefeito em reconhecimento de que o impacto climático do combustível fóssil precisa de ser reavaliado. O Exim disse que procura alinhar-se com a agenda climática de Biden, ao mesmo tempo que cumpre os requisitos legais que tem. Vamos continuar em Moçambique. O Presidente da República pediu hoje aos empresários argelinos para investirem no país,
nomeadamente na exploração e transformação dos recursos naturais. Filipe Nyusi fez este apelo hoje num encontro com empresários em Argel, no terceiro dia da visita à Argélia. Segundo Nyusi, estamos a citar, as potencialidades são imensas nos domínios da agricultura, do turismo, mas também nas áreas das infraestruturas, mineração, energia e pescas, conjugadas com a experiência e conhecimento científico e tecnológico que a Argélia detém, podem tornar vibrante a nossa cooperação, disse o presidente de Moçambique. Durante esta visita, que iniciou na quarta-feira, os dois governos assinaram já instrumentos jurídicos para a cooperação nas áreas dos hidrocarbonetos, energia, agricultura, pesca, segurança pública e militar. A desinformação sobre a origem da cólera na província de Nampula, no norte de Moçambique, continua a expor os ativistas de saúde aos riscos de perseguição e agressão. Eles são acusados de espalharem a doença. Adina Suaelé reporta. Alguns ativistas de saúde que fazem sensibilização para a prevenção da cólera na Nampula têm sido vítimas de perseguição, agressão física e vandalização de suas habitações. Eles são acusados de espalhar a doença. Furahi Epangela, refugiado congolês, é ativista da Cruz Vermelha em Nampula há mais de 10 anos e afirma que para fazer chegar a mensagem de prevenção da cólera nas comunidades tem que lidar com muita desinformação. Quando está no terreno, encontra lá a desinformação de dizer que a cólera é transmitida para nós mesmos. Ou outro diz que é o governo e que está a transmitir essa cólera. Então, quando tem falta de informação, alguns das população, alguns deles, mas não são todos, porque pode entrar em algumas casas, se são bem recebidos, mas em outras casas pode não ser bem recebido, até se calhar pode ser empurrado ou até ser batido, samboqueado. A desinformação sobre a cólera é um problema antigo que expõe os ativistas a vários riscos na sua missão, diz Marieta Eduardo, outra ativista daquela organização humanitária. A população sempre diz que a ativista é que distribui a cólera, mas não é isso que acontece, que a ativista leva a cólera e não existe a cólera que se leva para a comunidade. De acordo com o secretário provincial da Cruz Vermelha em Nampula, José Campira, o fenômeno da desinformação sobre a cólera é preocupante e gera medo por parte dos voluntários. No ano passado, disse Campira, 2 ativistas da organização tiveram suas casas vandalizadas pela população no distrito de Nacala Porto, que os acusava de espalharem a cólera. Devido a essa desinformação, em algum momento, os voluntários acabam tendo medo para executar as suas atividades. Mas como um trabalho conjunto, nós estaremos sempre trabalhando com as lideranças comunitárias, com a saúde, e fazer perceber a eles que o nosso papel na comunidade é mesmo para apoiar. Para evitar que sejam vítimas de agressão pelas populações, a ativista Marieta Eduardo disse que passaram a integrar nas suas missões líderes comunitários, apesar destes serem também alvos das acusações de disseminar a cólera. Antes de entrar na comunidade, entramos no posto administrativo e o posto administrativo entrega-nos um documento para termos com os secretários da comunidade ou os líderes, e daí saímos com os próprios líderes para a população e estamos a sensibilização na comunidade. As autoridades de saúde consideram que a desinformação sobre a origem da cólera tem estado a comprometer os esforços de prevenção da doença. Geraldinho Avalinho é responsável pela saúde pública nos serviços provinciais de saúde. Controle. Portanto, tivemos aqui um pequeno problema com esta reportagem sobre a desinformação sobre a cólera.
De qualquer modo, eu tenho aqui muitos ouvintes em linha, muitos de Moçambique. Tenho o Alberto Derera, que está em Buzi, onde se fala. Tenho o Jacinto Massango, em Inharrima. Ora bem, conheço Inharrima. Tenho o Álvaro Mussassa, que está também em Moçambique, não sei onde. O inevitável Mamad Daouda, que está sempre connosco e está em Climana. O Boam Sambu, também não sei onde está. O Amad Juma, que está aqui, vejo, de Moma. Muito bem. E tenho também o Lucien Matsinhi, que está no Maputo. O que eu quero é que os ouvintes que estão em ligação connosco comentem as nossas reportagens, as nossas notícias, principalmente se dizem respeito ao vosso país. Digam-nos o que é que pensam das reportagens, do assunto em discussão. Entrem em debate. Vamos agora passar para Moçambique. O ativista angolano Gerson Eugênio Quintas Mangema, deportado de Moçambique para Luanda no domingo, vai continuar em prisão preventiva até ser julgado pelos crimes de roubo qualificado e abuso de confiança, ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúria e calúnia. É muita acusação. A decisão foi tomada por uma juíza de garantia do Tribunal da Comarca de Luanda ontem, depois de Mangema ter sido detido à chegada do país. Antes da audiência, as ruas adjacentes ao tribunal foram tomadas por um enorme aparato policial montado pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal, que impressionou os presentes. Mangema entrou no tribunal encapuçado, com uma enorme escola. Os jornalistas na sala foram impedidos de usar os seus telemóveis. A juíza aplicou a pena mais gravosa. Mangema esteve preso durante 9 anos por tráfico de droga, depois começou a colaborar com a polícia. Foi então que, através de vídeos nas redes sociais, ele acusou altas entidades de envolvimento no narcotráfico, passando, segundo ele, a ser perseguido. No ano passado, ele fugiu com a esposa e 2 filhos para Moçambique, onde não conseguiu o estatuto de refugiado, junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Entretanto, o presidente angolano pediu aos órgãos de justiça a serem mais firmes e intolerantes no combate aos crimes registados no país. Ao discursar na cerimónia de abertura do ano judicial, João Lourenço disse que os tribunais são o último recurso para garantir que a justiça seja feita em cada situação concreta, devendo ser garantir a todos o direito fundamental a julgamento justo e equitativo. O presidente afirmou que daí não devem existir suspeitas fundadas em relação à ética e idoneidade dos nossos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício daquilo que chamou as suas nobres funções. Na sua página no Facebook, na terça-feira, Lourenço manifestou-se contra a suspeição permanente à volta das instituições das leis e do sistema de justiça angolanos e afirmou que a suspeição permanente mina a credibilidade das instituições e atrasa o processo de consolidação da democracia. Em reação, políticos e analistas políticos em Luanda consideram que a falta de confiança e de credibilidade nas instituições públicas reside na influência que João Lourenço exerce sobre o poder político instituído. Pode ler e ouvir a reportagem sobre reações às afirmações que o presidente angolano teve, portanto, isto na nossa página Voa Português. Vamos agora para a Zâmbia. O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, declarou ontem a seca debilitante do país como uma catástrofe e uma emergência nacional, afirmando que esta devastou a produção alimentar e a produção de eletricidade numa altura em que a nação luta para recuperar de um recente surto mortal de cólera. À semelhança de alguns dos seus vizinhos, a Zâmbia está a sofrer uma greve seca, uma vez que o fenómeno meteorológico El Niño agrava as condições meteorológicas adversas atribuídas em parte às alterações climáticas. Num discurso à nação, Hichilema disse que deu instruções às forças de segurança para se concentrarem mais na produção de alimentos no país, em grande parte pacífico. O país planeia mais importações de alimentos, está a mobilizar as agências da ONU e as empresas locais para ajudarem. A produção de eletricidade não foi poupada. A Zâmbia foi recentemente atingida por um dos seus piores surtos de cólera, que matou mais de 400 pessoas e infectou mais de 10 mil. Embora muitos países da África Austral ainda não tenham declarado uma catástrofe nacional,
também se encontra numa situação terrível devido à influência dos padrões climáticos do El Niño, isto de acordo com o Programa Alimentar Mundial. Partes da Zâmbia, do Zimbábue e do Botsuana viveram o mês de fevereiro mais seco dos últimos 40 anos, enquanto se registaram graves carências de participação no sul do Malawi, no leste de Angola e em partes de Moçambique, afirmou o PAM num boletim esta semana. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional estimou, através da sua rede de sistemas de alerta rápido contra a fome, que 20 milhões de pessoas na África Austral vão necessitar de ajuda alimentar entre janeiro e março. Segundo a USAID, muitas pessoas nas zonas mais preocupantes, como o Zimbábue, o sul do Malawi, partes de Moçambique e o sul de Madagascar, não vão conseguir se alimentar até ao início de 2025 devido ao El Niño. Vamos agora para Eswatini, ali encravado entre Moçambique e a África do Sul. 25% das comunidades rurais do país não têm água potável, isto segundo a organização de beneficência WaterAid. Outros 40% dessas comunidades não têm acesso à água. No Kokanyana Musi conta a história a partir de Mapufunguana, na região do Limbombo. Todos os dias, Jabu Gamdez faz uma caminhada de 2 km até ao rio Mkuluban, a única fonte de água perto da sua casa, em Mapungumwan, na região de Lubombo, em Eswatini. Embora a água esteja contaminada e o seu percurso seja perigoso, com risco de roubo e de agressão sexual, diz que não tem outra alternativa. À medida que as estações se tornam mais quentes e secas, a água de que dependemos está a tornar-se mais escassa. O poço, que nos sustentou durante tanto tempo, está a começar a secar e o nosso futuro está em risco. De acordo com as Nações Unidas, as temperaturas médias anuais em Eswatini aumentaram mais de 3 graus Celsius entre 1961 e 2000. Estas mudanças levaram a uma diminuição dos caudais nas principais bacias hidrográficas e a um aumento dos casos de doença transmitidos pela água. Temos de acordar cedo para ir buscar água antes de ir para a escola, o que tem um impacto negativo nos nossos estudos. Quando chegamos à escola, já estamos cansados e muitas vezes adormecemos na aula. Os nossos filhos estão doentes e a nossa água é impura. Não temos outra escolha senão bebê-la, apesar de sabemos que nos vai deixar doentes. As agências de ajuda internacional, como a WaterAid e a World Vision International, estão a trabalhar para resolver a crise da água em Eswatini, financiando a construção de sistemas de filtragem de água e de novos poços, bem como a melhoria das instalações sanitárias. A Agência de Ajuda Italiana, Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Emergentes, ou COSP, está a colaborar com a população de Makwaguane na construção de um novo sistema de filtragem de água que deverá ser inaugurado em breve. Identificam os problemas que os afetam em resultado das alterações climáticas. Também apresentam propostas de soluções sobre como se podem adaptar e resolver esses problemas. How they can address those issues. Em 2023, o governo de Eswatini atribuiu fundos para melhorar os esquemas de abastecimento de água, o que irá beneficiar mais de 41 mil pessoas. Eswatini, portanto. Mais ouvintes aqui em linha. O Tomás Salomão Chauk, que está em Maputo, em Nampula, queria dizer. O King Si Mabalana está na Matola. O Santos Fonseca Munawana está também no Maputo. O Ibrahimo Assana está a partir de Nacala. E o Mozinho Panicela, ligado a partir de Xai-Xai. Não é muito longe de Maputo, Xai-Xai, ali junto ao rio Limpopo. E temos o Krasman Manhissa, boa tarde, voa até Moçambique, onde o pobre não tem direito de nada. Pois, nós queremos que os ouvintes entrem no debate sobre as nossas reportagens e mais, se tiverem algumas informações interessantes, pois não hesitem, ponham-nos aí para as pessoas saberem. Vamos para São Tomé, por exemplo, onde vai haver uma greve. Os professores são-tomenses de todos os níveis do ensino iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado, como forma de exigir um aumento salarial de base na ordem dos 300%. Os sindicatos afirmam que a adesão à greve ronda os 100%. Nesta semana, o primeiro-ministro Patrício Trovoada afirmou que o governo não tem dinheiro para responder a esta exigência dos professores. Na nossa emissão de rádio vamos ter uma reportagem
mais alargada sobre esta questão. E se há ouvintes em São Tomé, pois digam-nos o que é que se passa e o que é que pensam sobre esta questão. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania de Cabo Verde pretende ainda este ano ter o Observatório Nacional dos Direitos Humanos a funcionar, apesar das limitações financeiras. A dirigente da instituição, Euridice Mascarenhas, reconhece que a organização tem limitações de recursos financeiros, mas assumiu que a prioridade das prioridades é, de facto, deixar um legado neste mandato com a criação do Observatório dos Direitos Humanos em Cabo Verde a funcionar. A estrutura terá como missão fiscalizar o respeito pelos direitos humanos no país, com estudos, avaliações e presença no terreno, o que por agora não acontece. Ontem, o relatório sobre a liberdade no mundo de 2024, a Organização Internacional Freedom House considerou Cabo Verde o país mais livre de África. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Ora bem, hoje é sexta-feira, portanto é dia do África Agora, portanto estamos em diretos no Facebook e no YouTube. O programa está no ar nas nossas plataformas às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau, 18 de Angola e 19 de Moçambique. E hoje temos um tema bem interessante. Vamos ter Moreira Chonguissa e ele vai falar do papel das artes na sociedade. Ele tem uma iniciativa em Cabo Delgado com deslocados de guerra, portanto não se esqueçam, os ouvintes podem participar, enviar comentários, perguntas para 202-251-9466, é um número no WhatsApp. Tenho aqui mais ouvintes em linha e agora tenho aqui o João Matola Cacoma, que está a acompanhar a partir de Luanda. João Cacoma, não sei se viu a nossa notícia sobre o Mandjema, não sei se tem uma opinião sobre isso. E tenho aqui o amigo Léo, o Léo que está em Lisboa, está sempre aqui em linha a acompanhar-nos a partir da capital portuguesa. Tenho aqui o Hermito Cumbane, saudações Voz da América e saudações Santa Rita, obrigado. O mais importante para os moçambicanos é o fim do terrorismo. Mais dinheiro sem paz irá beneficiar os chefes dirigentes do Estado e não o povo moçambicano. Basta de terrorismo em Cabo Delgado. Obrigado, Hermito Cumbane, pela sua opinião. Nós queremos que os ouvintes entrem aqui no debate. Vamos agora continuar. Um ex-diplomática de carreira dos Estados Unidos disse a um juiz federal ontem que se vai declarar culpado de acusações de trabalhar durante décadas como agente secreto para Cuba, uma resolução inesperadamente rápida para um caso que os procuradores chamaram de uma das trações mais descaradas da história do governo estrangeiro. A impressionante queda em desgraça de Manuel Rocha poderá culminar numa longa pena de prisão depois do homem de 73 anos de idade ter dito que vai admitir acusações federais de conspiração para agir como agente de um governo estrangeiro. Os promotores e o advogado de Rocha indicaram que o acordo judicial inclui uma sentença acordada, mas não divulgaram detalhes na audiência de quinta-feira. Ele vai regressar ao tribunal a 12 de abril, quando deverá formalizar a sua confissão de culpa e ser sentenciado. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa.
É verdade. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes e agora começam a debater as nossas notícias. O Ahmad Ali diz que está preocupado com a situação de conjuntivite que em pouco tempo se espalhou por toda a província de Nampula e ele está a perguntar como é que se combate a conjuntivite. Ora bem, eu não sei, não sou médico, mas se alguém souber, pois deem a resposta aqui. Tenho também o Zito África que diz que nós queremos paz, queremos a paz, queremos o fim da guerra em Cabo Delgado. Muito obrigado, Zito, pela sua opinião. Os eleitores no Irão vão hoje às urnas para escolher membros do Parlamento. As eleições são as primeiras desde a repressão dos protestos em massa em 2022. Espera-se que alguns iranianos participem nas eleições, enquanto outros deverão dar ouvidos aos apelos de ativistas para boicotarem a votação, porque, segundo dizem, os críticos do governo foram efetivamente banidos da votação. Sexta-feira, o Irão realiza a sua primeira eleição parlamentar desde os protestos em massa liderados por mulheres e jovens esmagados por uma repressão a nível nacional em 2022. Mais de 22 mil pessoas foram detidas, 500 foram mortas. No período que antecedeu a votação, os líderes iranianos instaram o público a participar, enquanto os dissidentes apelaram a um boicote após a desqualificação em massa de candidatos que não eram membros de partidos conservadores e pró-governamentais. As estatísticas prevêem uma afluência às urnas historicamente baixa. Os analistas afirmam que muitas pessoas não irão votar porque consideram que a sua opção de não participar é uma forma de pôr em causa a legitimidade do governo. Naizan Rafati, do grupo Crise Internacional. Os críticos do sistema perguntam qual é o objetivo de se envolverem neste processo que não vai resultar em mudanças significativas ou permitir uma grande diversidade de pontos de vista. E porque o sistema é tão inflexível nas taxas de participação como uma métrica para a sua legitimidade, um boicote iria basicamente retirar essa alegação. Estas eleições irão decidir os membros do Parlamento iraniano com 290 lugares e da Assembleia de Peritos com 88, o órgão governamental que deverá escolher o próximo líder supremo do país, uma vez que o atual líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, se aproxima do seu 85º aniversário. A posição do líder supremo está no nome, tem em última análise uma profunda influência na política interna e externa do país, como árbitro supremo, como último dedo na balança das decisões que o Presidente, o Parlamento e o Conselho de Segurança Nacional tomam. Com os candidatos reformistas praticamente eliminados do escrutínio, o próximo líder supremo do Irão deverá manter a posição conservadora ou de linha dura do governo. Mas para muitos iranianos, as exigências dos manifestantes durante a agitação de 2022, desencadeada pela morte de Mahsa Amini, sob custódia policial, continuam sem resposta. Para além das questões de liberdade pessoal e de subsistência, a crise económica do Irão provocou um descontentamento generalizado. Benedict Weigers, da Gallup World Poll. Em 2023, apenas 15% dos iranianos afirmaram ser boa altura para encontrar emprego na sua área, enquanto 80% que não era uma boa altura para encontrar emprego. E mais, 61% dos iranianos, quando questionados sobre como estão a encarar a vida com o atual rendimento do agregado familiar, afirmam que, atualmente, consideram difícil ou muito difícil sobreviver com seus rendimentos atuais. Nos últimos anos, o Irão registrou uma inflação de cerca de 40% e cada vez mais jovens afirmam querer viajar para o estrangeiro para o seu futuro. Outros analistas afirmam que, embora não se espere que as próximas eleições introduzam mudanças radicais imediatas, é de esperar que voltem a surgir movimentos de protesto. Não podíamos deixar aqui de referir ainda o enterro do líder da oposição russa Alexei Navalny. Milhares de russos entoaram hoje o nome do político e disseram que não perdoariam as autoridades. Isto durante o enterro de Alexei Navalny, que se está a realizar hoje em Moscovo. Estamos a chegar ao fim do programa. Não se esqueça, temos o nosso programa de rádio também, com notícias de todo o mundo e do desporto. Bom fim de semana, eu vou-me despedir, portanto, bom fim de semana a todos. Tomem cuidado.